Fala galera, meu nome é Johannes. Hoje eu vou estar apresentando alguns conceitos fundamentais importantes na preparação e execução de testes de pressão em tubulações, os testes hidrostáticos. Então vamos lá. Então, o teste hidrostático em tubulações ele é um método bastante utilizado para verificar resistência mecânica, condições de estanqueidade e alívio de tensões de soldas em tubulações, equipamentos como cilindros, caldeiras e válvulas. Na grande maioria das vezes, esse teste ele é feito com água, por isso o teste hidrostático. Só que em alguns casos especiais, como por exemplo, quando a umidade da água pode trazer algum tipo de prejuízo para a tubulação, ou o próprio peso da água no duto, ele pode trazer algum esforço extra no suporte do tubo, algum esforço que pode trazer algum tipo de prejuízo para o suporte do tubo. Então, utiliza alguns outros fluidos para fazer o teste, como por exemplo, o ar comprimido. Só que o ar comprimido, ele não é recomendável por conta do seu alto risco de explosão durante o teste, caso tenha algum tipo de falha em alguma solda na tubulação. Algumas condições que devem ser levadas em consideração antes da realização do teste de pressão é que ele deve ser feito em até 48 horas após a última solda ter sido feita, certo? E depois de todos os tratamentos térmicos serem realizados e antes de qualquer tipo de serviço de pintura ou aplicação de qualquer revestimento, seja ele interno ou externo. Segundo a norma ASME B31.3, o teste hidrostático ele deve ser, obviamente, superior à pressão. A pressão do teste hidrostático ela deve ser superior à pressão de operação da tubulação, a pressão normal definida em projeto. E ela estabelece a seguinte equação para definição da pressão mínima do teste hidrostático, em que o PT vai ser a pressão mínima do teste, P vai ser a pressão definida em projeto, o ST ele vai ser a tensão admissível do material na temperatura de projeto e o ST vai ser a tensão admissível do material, segundo Silva Teles, superior a 340 graus Celsius. Para tubulações que a temperatura do projeto ela seja inferior a 340 graus Celsius, então a pressão de teste vai ser 50% a mais da pressão de projeto. Na preparação para o teste de pressão em tubulações, todo o sistema de tubulação ele deve ser subdividido em seções, por meio de raquetas, flanges, cegos, tampões, bujões e outros, de forma que cada seção ela possa suportar a mesma pressão de teste. Inclusive, essa subdivisão também acaba facilitando a própria execução do teste hidrostático, que deve ser feito por seções. E as seções de teste podem incluir vasos e outros equipamentos ligados à rede de tubulação, desde que eles possam, obviamente, serem submetidos à mesma pressão de teste. Qualquer tipo de restrição ao fluxo do fluido dentro da tubulação deve ser removido. Todas as válvulas elas devem ser completamente abertas e as válvulas de controle, retenção e outros que se fechem pela ação da mola da gravidade devem ser travadas abertas. Isso é feito para facilitar que as válvulas acabem atrapalhando o enchimento e o posterior esvaziamento completo das tubulações, certo? As válvulas de bloqueio dos ramais para os instrumentos, elas devem ser fechadas para evitar que o fluido ele acabe atravessando e entrando nesses instrumentos. E os instrumentos e outros equipamentos que não possam ser submetidos à pressão de teste devem ser retirados
e substituídos por carretéis de tubo. As válvulas de segurança e de alívio elas devem ser removidas ou substituídas por flanges cegos ou tampões. E as juntas de expansão de folha elas devem ser verificadas e escoradas se necessário, para evitar que acabem se deformando pelo peso da água. Todos os filtros provisórios eles devem ser colocados em seus lugares para proteção de máquinas, equipamentos e instrumentos. Todos os suportes de molas devem ser mecanicamente travados na sua calibragem de projeto, claro, sendo que as travas elas só podem ser retiradas após a conclusão do teste hidrostático e o esvaziamento completo do sistema. Todas as soldas, roscas e qualquer outro tipo de ligação da tubulação, ela deve ser deixada exposto, sem isolamento térmico e sem pintura, para verificar possíveis vazamentos e outras anomalias. E todas as emendas em tubos enterrados devem ficar expostas. Toda a área, todo o entorno da onde está sendo realizado o teste hidrostático, ele deve ser isolado e sinalizado. Obviamente que quanto maior for o risco de algum tipo de dano para a operação e para os trabalhadores, principalmente, maior vai ter que ser a segurança na execução do teste. Por isso que é sempre importante estar envolvendo a equipe de segurança no planejamento do teste hidrostático. Só lembrando que essas informações, essas orientações estão no livro do Pedro Silva Teles sobre materiais, projetos, montagem de tubulações industriais. O Silva Teles ele foi um engenheiro da Petrobras que contribuiu bastante para a engenharia nacional como um todo, principalmente se tratando de tubulações industriais. Que as empresas bem organizadas e que já possuem essa atividade de teste de pressão no seu escopo de serviço, muito provavelmente vai ter procedimentos de execução dos testes hidrostáticos. Na execução, ao se encher as tubulações com água, deve ser feita a completa purga de ar do sistema, abrindo todas as válvulas de respiro. Deve ser feita uma inspeção de todo o sistema de suporte das tubulações para verificar o seu comportamento com o peso da água, porque como eu falei anteriormente, lá no começo, às vezes os suportes eles não foram projetados para suportar o peso da água na tubulação. Pode ter sido feito para escoamento de algum gás qualquer, que é bem mais leve do que a água. Então, a água ela acaba gerando uma carga extra nos suportes, que pode causar algum tipo de dano. A pressão de teste ela geralmente é alcançada com uma pequena bomba manual mesmo. Não tem necessidade de nenhum equipamento robusto. O aumento de pressão ele deve ser lento para que se possa haver um bom controle do valor de pressão e obviamente vai ser verificado no manômetro, né? E o manômetro ele deve ficar numa posição bem visível para o operador para poder verificar a questão da pressão e deve ter uma faixa de graduação de aproximadamente o dobro da pressão de teste. Inclusive, é recomendado que o manômetro ele seja colocado no ponto mais alto do sistema, porque, caso contrário, vai ser necessário acrescentar ao valor da pressão de teste a pressão de coluna, a pressão da coluna hidrostática acima do manômetro. Aí entra aqueles cálculos de Bernoulli. A pressão de teste ela deve ser mantida no seu valor máximo pelo menos 1 hora. Nesse período, a tubulação deve ser examinada completamente, observando possíveis vazamentos, principalmente nas soldas. Deve ser evitado que a água penetre em compressores, turbinas e outros instrumentos e equipamentos para evitar danos e evitar que a água também penetre em locais onde não seja possível a drenagem completa depois. A água do teste ela deve ser completamente doce, limpa e com pH entre 5 e 9.
porque água salgada, salobra ou ácida, qualquer outra água que possa ser agressiva, ela pode ocasionar sérios problemas de corrosão, mesmo em materiais existentes, como aço inoxidável. Então é recomendável que o teste ele seja feito a uma temperatura superior a 10 graus Celsius para evitar a ocorrência de fraturas frágeis do material. Que caso contrário vai ser necessário, né, aquecer a água antes do início do teste. Então a ressalva para essa temperatura de 10 graus Celsius, caso o líquido que vai ser escoado na tubulação na operação dele seja inferior a 10 graus Celsius, não tem problema. E é recomendável a drenagem completa da água após o teste para evitar corrosão ao longo do tempo, certo? Então é isso, galera. Caso tenham mais interesse sobre esse assunto, eu recomendo os livros do Pedro Silva Teles e a norma ASME B31.3. Eu esqueci de pôr o ponto 3 aí, está certo. Valeu.